Olá! Então vamos fazer esse comentário aqui da lição número 6 da Vitória no Deserto, o quanto antes, né? Vocês estão vendo ali, atrás daquela casa, aquele é branco, aquele é chuva. Precisamos concluir antes que a chuva venha até aqui. O nosso estudo de hoje é de 30 de janeiro a 6 de fevereiro, sobre Vitória no Deserto, ou seja, a luta de Jesus no deserto contra Satanás, né? Santíssimo e poderoso Deus, esteja agora conosco nesse estudo, nos dando o entendimento que nós necessitamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E já está vindo o vento daquela chuva. Ela deve estar uns 10 quilômetros daqui. Sei lá. Bom, mas no início, quando Deus criou todas as coisas, sei lá quando começou a criar, e essa é uma curiosidade minha, o que havia antes da criação, será que era só o trio, a trindade? Não havia mais nada? Eu não sei, mas é uma curiosidade. Um dia eu vou estudar esse assunto. Quero estudar esse assunto, quero saber. Mas ao que tudo indica, foi naqueles tempos, quando se iniciou a criação, que Deus também gerou, ou já tinha o plano na cabeça, não sei também é isso, nos detalhes, da salvação da humanidade aqui dessa terra, a minha salvação, a tua. Então, quando que foi isso? Isso não foi na época da criação aqui na terra, que fazem 6.000 quebrados, né? Não, foi no início da criação, porque antes disso já havia criação. Antes da criação aqui na terra já havia céu, e já havia... A terra já existia, era sem forma e vazia. Há quanto tempo atrás? Isso eu não sei. Há quanto tempo atrás foi o princípio? A de Gênesis 1:1? Isso eu não sei dizer. Mas uma coisa tenho certeza, havia um plano de salvação. Então isso me leva a outra certeza, uma outra constatação bem interessante. Deus nunca é pego de surpresa. Como Ele conhece o futuro, Ele já planeja, sabe sei lá quando, tudo. E não precisa replanejar. Você, opa, me enganei aqui vão ter que melhorar o plano. Não tem isso. Ele é a perfeição. E tudo que Ele faz é perfeito. Então, a gente pode até perguntar. Essa é uma pergunta interessante. Então, mas por que criou? Se deu tanto problema, se levou Jesus à cruz, se deu tanta tristeza, tem tanto sofrimento aqui na terra, por que criou? A resposta está em Naum, capítulo 1, versículo 9. Depois de transposta essa experiência que vai ser vitoriosa, então nunca mais se levantará o mal pela segunda vez. A angústia nunca mais se levantará pela segunda vez. Então valeu a pena. Valeu a pena. E Deus, o mais interessante de tudo, uma constatação que eu tive aqui nesse estudo, eu não vou poder trazer aqui todas as constatações, porque daí então fica muito longo, mas uma constatação que tive aqui é bem interessante. Deus resolveu criar, né? A Trindade ela resolveu criar para encher o vazio de felicidade, para encher o infinito de felicidade. Qual é o tamanho do universo? Eu não sei se tem limite, mas provavelmente não, tal como Deus não tenha limite de tamanho. Provavelmente. Eu não posso afirmar, mas quanto mais poderosos os aparelhos dos seres humanos, mais o universo aparece para eles verem. Né? Sei que lá os antigos, lá do tempo da Grécia, etc., contaram as estrelas. Viram 5.100 e não sei quantas estrelas. Puxa, quanta estrela! Isso não é nada. Só na nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Uma galáxia, existem bilhões e bilhões de galáxias. Isso é o que pode ser constatado. Então eu tenho certeza, como Deus é Deus de amor, como já conheço um pouco a esse Deus, o que Ele queria, qual era o objetivo dele? Encher o vazio de felicidade, de gente feliz, de gente que o adorasse. Mas, cuidem bem, Ele não estava criando
pessoas para adorá-lo. Não era isso. Ele estava criando pessoas para serem muito felizes. E essas pessoas, por causa da sua felicidade que vem de Deus, adoram a Deus, assim como os anjos, né? Nós adoramos, nós gostamos, nós apreciamos a Deus porque Ele é bom conosco. Que Deus é o bom. Então está aqui, Emmanuel veio para salvar. Então aconteceu o pecado, né, que nós já estudamos aqui no passado, e Jesus veio para ficar aqui conosco. Ele veio para tomar de volta o que Adão e Eva entregaram a Satanás, a Lúcifer. Ele veio para destruir as obras do diabo, não é? Ele veio para estar conosco, para mostrar, olha, nós, Deus, eu, o Pai, o Espírito Santo, nós somos assim, como eu estou agora demonstrando a vocês. Somos parceiros, estou junto com vocês, não é? Trabalho com vocês, luto com vocês, eu curo vocês, eu faço o bem para vocês, tudo isso, né? E aí, Jesus foi batizado, né, por João Batista. João Batista foi como Elias, um segundo Elias. Nós, a Igreja Adventista, seremos como o terceiro Elias. O Elias, lá no tempo do rei Acabe, Jezabel, etc. Tal, teve que fazer uma reforma, porque se Elias não fizesse aquela reforma, o povo de Deus se exterminaria. Lembrem que Jezabel foi uma rainha que veio lá da Fenícia, e a sua filha, Atalia, já estava entrando no Reino do Sul. Então essa gente já estava tomando conta ali, impondo uma falsa adoração a Baal, etc. Eles iriam acabar com o povo de Israel. Iriam acabar, continuando na descendência deles, etc. Então tinha que tomar providência. Elias foi esse. No tempo de Jesus, havia urgente necessidade de fazer uma reforma lá, para que houvesse alguém que ouvisse a Jesus. Se Jesus chegar lá e começar do zero, não. E hoje precisa uma reforma. Reforma em dois lugares. Em primeiro lugar, dentro da igreja. A igreja não pode continuar assim. A igreja precisa de uma mudança. Não pode ser Laodiceia. Não é Laodiceia que vai concluir a obra. E o mundo precisa ser reformado também. Basta ver o que está acontecendo na Síria, no Iraque, né? Na Líbia, etc. Em muitos outros lugares. Basta acontecer a corrupção que tem aqui no Brasil. Não pode continuar assim. É preciso alertar o mundo inteiro a respeito dos princípios de vida bíblicos, da volta de Jesus Cristo, sobre o sábado, né? E nós temos a incumbência disso. Jesus foi batizado e então foi para o deserto. Foi para o deserto fazer jejum. Ó, atentem bem. Adão e Eva foram tentados num jardim, não no deserto. É outra coisa. Adão e Eva, eles eram perfeitos, eram poderosos, tinham saúde perfeita, estavam bem nutridos, não tinham necessidade de nada. A qualquer coisinha, chamavam Deus, estava lá, um anjo estava lá. Não precisavam fazer oração, falavam direto, face a face, né? Tinham tudo. Então Jesus foi no sentido contrário, ele não foi em direção a um jardim, um lugar bonito, lindo, uma mesa posta cheia de pães gostosos, frutas gostosas, suco de uva, etc. Não, ele foi no deserto, foi sentir fome. E consta no livro Deserto da Tentação que já desde o primeiro dia, Lúcifer foi lá em forma de anjo de luz, poderoso, bonito, brilhoso, etc. e tal, tentar dissuadir Jesus. Não precisa fazer isso, né? Você já iniciou, não precisa fazer isso. Pode interromper. O pai mandou uma ordem dizendo que você pode interromper, etc. e tal. Então, aí no 40º dia, eu peço para você, não faça isso. Não faça isso. Não tente replicar. Ficar 40 dias sem comer, no deserto, né? No deserto ainda. Sem comer, e no 40º dia enfrentar um debate com alguém que está bem nutrido, com alguém que é muito poderoso, alguém que está são, com a mente límpida, não é? Jesus estava com a mente muito, muito fraca. Eu posso ter certeza, você também pode ter certeza, Jesus não caminhava mais. Jesus estava magro, pele e osso, né? Estava desnutrido, a sua mente estava que não funcionava mais direito, funcionava muito mal. Então, se Jesus
naquela época, antes, tivesse cometido algum pecado, alguma coisa lá, aquilo se sobressairia em sua mente. Então ali ele foi enfrentar a sua prova. Então essas tentações do deserto ali eles ocorreram num momento da maior fragilidade de Jesus, né? Assim foi na cruz, ele estava pendurado na cruz, exausto, 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 tendo que suportar e não chamar os anjos, pegue-se, não, ele teve que suportar até o fim a humilhação, né? E provar que a lei de Deus, ela funciona, que ele ama, ele provou. E aqui no deserto, então, bom, imagina, a sugestão inicial de Satanás, a primeira tentação, foi a mais óbvia possível. Faminto como estava, não apareceu nenhum anjo de Deus lá. Lúcifer já percebeu que Jesus também tinha percebido isso. Ninguém veio para socorrê-lo. Jesus, não sairia de lá sozinho, nem se arrastando, ele não podia caminhar mais, ele estava certamente deitado num lugar horrível, extremamente quente de dia, extremamente frio de noite, sem um pão por perto, nada para comer. Mas, mestre, senhor, faça o seguinte, tu está aqui nessa situação, né? Tá a um passo da morte. Hoje é o dia que você vai morrer. Não tem 41 dias, você está no limite, você não suporta mais. Faça o seguinte, transforma 1, 2 ou 3 pedras aí em pães e te alimenta. Não seja bobo. Você vai abortar a tua missão aqui na Terra, você vai morrer aqui, você não vai seguir aí em frente. Então transforma pães, pedra em pães, você sabe fazer isso. Você é poderoso, você sabe fazer isso. Jesus sabia, né? Na mente, do jeito que estava, se Jesus tivesse cometido algum erro anterior, ele tinha caído, né? Não só de pão viverá o homem, disse Jesus. Essa tentação, eu repito, não aconteceu num jardim, como Adão e Eva foram tentados, não. Não foi numa situação em que havia fartura, não. Foi no limite. Adão e Eva não precisavam ter comido aquele fruto, podiam escolher muitos outros frutos, né? Tinha fruta à vontade, alimento à vontade, estavam super bem nutridos, estavam numa situação de saúde total, perfeita. Bom, não deu. Primeira tentação não deu. Aí Jesus estava enfraquecendo rapidamente, né? Cada minuto que passava ali, ele estava no limite. Não estava como eu aqui. Ou você, não, estava no limite da vida. Jesus devia estar ofegante, dando as suas últimas respiradas, né? Então tá bom. Vem a segunda tentação. Mas tu és o Filho de Deus? Deus iria deixar o seu filho nessa situação assim, miserável? Durante esses 40 dias, quantos anjos vieram te visitar aqui? Algum dos teus discípulos, Deus informou alguns dos teus discípulos que você estava aqui tão mal assim, pelo menos de trazer um amparo, como foi no caso de Jó, né? Pelo menos vieram lá incomodar ele, mas aqui não vem ninguém. Vem ninguém aqui, vem ninguém. Está sozinho aqui o tempo todo, 40 dias já. Tu é filho de Deus, mas Deus esqueceu de você. Tu é filho de Deus. Tá bom? Vamos ver uma coisa. Vamos fazer um teste. Se tu és o Filho de Deus, te levar. Tá? Levou lá em cima, na torre mais alta do templo. O templo que não foi Salomão que construiu, mas que foi reconstruído 70 anos, não, mais de 70 anos depois, né? E a torre era bem alta. Então, se tu és o Filho de Deus, te lança aqui para baixo. Porque se tu és o Filho de Deus, é óbvio que os anjos vão te amparar. Pode ter certeza, Senhor Jesus, que se você se lançar aqui para baixo e você estatelar lá embaixo e morrer, a tua missão não se cumpre. Então, é óbvio que Deus vai mandar um anjo te amparar. Isso é óbvio. Então me prova que tu é filho de Deus, né? Olha, gente, é qualquer coisa muito parecida como hoje, né? Entro eu no supermercado, vejo ali um monte de alimentos inconvenientes, né?
Bom, mas eu levo esses alimentos inconvenientes, alimentos que fazem mal para a saúde, bebidas que fazem mal para a saúde, etc. Eu uso aquilo ali, como aquilo ali, etc. Né? E depois, um dia desses, fico doente. E aí eu digo, Senhor Deus, cura a minha doença. É muito parecido. É muito parecido. Né? Ou seja, não tentarás o Senhor teu Deus. Também não abusa, em outras palavras. Né? Vamos traduzir isso, não tentarás. Não abusa de Deus. Não faça coisas erradas e depois peça para que Deus te liberte daquelas coisas que você já sabia que estavam erradas. Né? Se Jesus se lançasse dali para baixo, eu não sei o que aconteceria, mas Jesus não se lançou. Mas, aliás, eu sei o que aconteceria assim. Jesus pertenceria a Satanás. Assim como Adão e Eva passaram a pertencer a Satanás na medida que obedeceram a ele. Né? Essa era a grande questão, quase que eu não me dou conta. E aí vem a última tentação. Na última tentação, Jesus já estava bem mais cansado. Esse era o último dia seu de vida. Tá? Últimas horas de vida, não sei, últimos minutos de vida. Não é? Talvez, muito provável. E aí então, Satanás, agora não está mais. Né? Vou ter que apelar. Tudo que Satanás queria era ser adorado, queria ser semelhante ao Altíssimo. É ou não é? Isso que ele queria ser. Então Satanás queria ser adorado. Imagine ser adorado por Jesus Cristo, Filho de Deus. Satanás viu, olhou, deu uma boa avaliada. Satanás também não era burro. Ele não foi assim ingênuo. Oh, Senhor Jesus Cristo, me adora aqui um pouquinho. Não, ele não foi burro. Ele estava vendo que a vida daquele homem estava se apagando. Ele estava percebendo claramente que a mente daquele homem, aquele Senhor Jesus, estava no limite. Não é? Que o sangue estava fraco, não tinha nutriente, quase nenhum mais. Estava tudo no limite, nos seus últimos momentos. Não vai ser difícil. Olha, Senhor Jesus, te entrego tudo. Isso aqui tudo é meu. Adão e Eva me entregaram isso aqui, me deram isso aqui tudo meu. Tu veio buscar isso aí, não veio? Tu veio buscar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato aqui. Eu te entrego tudo, não precisa ir mais para a cruz. Se o deserto foi terrível para você, imagina a cruz, vai ser muito pior. Te entrego tudo, pronto. Se tu tão somente me adorares, só me adora, eu te entrego tudo, aí tudo é resolvido. Não é? Era de pegar. Era de pegar, mas quais seriam as consequências? É óbvio, eu até acho que Lúcifer cumpriria a sua promessa. Talvez não, porque ele é muito mentiroso, mas até acho que sim, porque não tinha nada a perder. Aliás, eu acho pelo seguinte, porque Jesus, obviamente, recebendo tudo de Satanás, seria o rei aqui na terra. Seria o rei na terra, só. Né? E acima dele estaria Lúcifer. Seria uma situação degradante para Deus. Seria um deboche para Deus. O Filho de Deus sendo mandado por Lúcifer. Eu tenho quase que certeza. Não tanta certeza assim, porque Lúcifer é muito mentiroso. Mas eu acho que Lúcifer entregaria mesmo para Jesus toda essa terra. E sabe o que aconteceria mais? Eu escrevi no comentário. Jesus era um ser mortal aqui na terra. Ele nasceu aqui como ser humano, era mortal. Seria rei por um tempo. Sob as ordens de Satanás. Satanás seria superior a ele. Satanás seria o imperador, Lúcifer, Satanás o imperador e Jesus o rei. Jesus ia envelhecendo, um dia ia morrer. E tudo estaria sempre nas mãos de Lúcifer. Porque se Satanás, se Lúcifer, desculpe, se Jesus pertencesse a Satanás por obediência a Lúcifer, tudo, mesmo que Lúcifer entregasse tudo a Jesus, ainda assim lhe pertenceria tudo, porque Jesus pertenceria a ele. Essa foi terrível, e essa foi no limite da vida, e Jesus não estava suportando mais. Jesus não estava suportando mais, Jesus estava vendo que agora vai terminar minha vida. Né? E também a tentação foi demais, essa já foi, ele apelou. O Filho de Deus adorar Lúcifer, essa ele apelou. Então, creio eu por dois motivos. Um, porque Satanás tinha chegado na tentação limite. O que mais ele ia poder pedir?
Ele abusou. E também porque Jesus não estava mais pronto, acho que não tinha mais vida que chega para suportar uma quarta tentação, se desse chance para Satanás. Ele não ia desistir, não. Ele ia uma quarta, uma quinta, uma sexta, se Jesus tivesse vida para isso. Eu creio que não tinha mais. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, sai, vai embora. Ali, nessas poucas palavras, bem poucas palavras, ele provou as 3 tentações. Provou que não precisava transformar pedras em pães. Provou que era o Filho de Deus. E provou que ele que merecia ser adorado. Por quê? Porque na ordem, vai-te, Satanás, Satanás teve que obedecer. Tinha poder nessa ordem, poder divino nessa ordem. E Satanás, por aqui, se mandou. Imediatamente depois, vieram os anjos do céu servir Jesus, ou seja, socorrê-lo. Socorrê-lo, alimentá-lo, fortalecê-lo. Não sei se trouxeram ali uma sonda com soro, como botam nos hospitais aqui hoje. Né? Se fosse hoje, levariam ele para o hospital, quem sabe, botar um soro na veia, etc. Tal, né? Mas a tecnologia celeste é muito superior, eles vieram servi-lo. Servir é o quê? Trouxeram certamente alimento, fortaleceram ele. O céu tem maneiras de fazer fortalecer. E logo depois Jesus estava pronto. De novo, pronto, estava um ser saudável, ser normal, sem pele e osso. Estava normal. E aí ele saiu do deserto. Não sei quanto tempo ficou ali se recuperando, não diz em lugar algum. E saiu para pregar. Saiu para pregar. Ou seja, ele tinha moral para pregar. Tinha autoridade, tinha direito. Não era um pregadorzinho qualquer. Era alguém que suportou o inimigo. A sua moral vinha da sua capacidade de resistir aonde os nossos primeiros pais caíram. Mas ele estava numa situação extrema desfavorável. Nossos pais estavam numa situação extrema favorável. Ele é o vencedor. Começou como vencedor e terminou, concluiu sua obra como vencedor. Agora, para nós não precisamos ser provados nesse extremo, não. Não, nunca. Nós podemos pedir socorro, ele ali não podia. Né? Qualquer tentação, por menor que seja, nós podemos orar a Deus e pedir que nos ajude. Porque nós sempre seremos servidos pelos anjos. Como ele foi no limite depois. Né? Nós não precisamos replicar, nós não precisamos repetir a vitória, a guerra dele e a vitória dele. Não, nós não precisamos, nós só devemos nos apoderar da vitória que ele está nos dando de graça. Que assim seja. Ó bom Deus, abençoe-nos, nós todos, para que sejamos vitoriosos. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.